Saudações, aqui quem fala é o professor Paulo Abdala, sou docente da Escola de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Administração na área de Estudos Organizacionais. A professora Julice me convidou para falar um pouquinho sobre a perspectiva da economia das organizações. Sobretudo é uma perspectiva, justamente porque é muito mais que uma teoria. Na verdade, a economia das organizações é um campo vasto que compartilha algumas premissas e que se fundamenta numa ideia que parte, obviamente, de uma visão econômica para enxergar o fenômeno organizacional e o campo das organizações. Tudo começa em 1937, quando Ronald Coase, então com 21 anos, escreve um texto clássico que se chama The Nature of the Firm, ou A Natureza da Firma. Esse texto, que é um texto muito interessante, ele na verdade vai trabalhar com algumas ideias que vão firmar bases muito importantes assim, para essa compreensão, para essa nova compreensão do que seria a economia em relação às estruturas de mercado, né? Porque essa é a preocupação central aqui, as estruturas, né? Que alicerçam a atividade econômica. A principal pergunta do Coase era a seguinte: olha, se os mercados são eficientes e o mercado pressupõe um produtor e um comprador, ou seja, uma pessoa produz e a outra compra. Basicamente a ideia de um mercado é essa, né? É a ideia de que existem trocas. Se o mercado então funciona, então por que existem firmas? Por que existem empresas? Por que existem organizações que se estruturam e que atravessam esses mercados, sejam como distribuidoras, como produtoras, vendedoras, enfim, empresas comerciais ou qualquer tipo de empresa? Então ele vai chegar à conclusão de que mercados e firmas é a maneira como são as empresas são chamadas, ou as organizações são chamadas na perspectiva econômica. Então ele vai chegar à conclusão que mercado e firma são estruturas alternativas, né? Ou a gente se organiza pelo mercado ou pelas firmas. Então, por que existem essas firmas, né? Ele vai responder isso a partir da ideia de custos de transação, que é um conceito bem interessante, apesar de ser difícil de aplicação, ele é bem interessante e revolucionário na época. Quer dizer o quê? O mercado ele não é sempre eficiente porque existem certos custos que fazem parte de uma transação comercial e que, portanto, justificam a existência de firmas, né? Como a dificuldade de estabelecer preços, a dificuldade de negociar, de estabelecer contratos, o problema da resolução de conflitos que podem aparecer, problemas de regulação, de fiscalização, problemas de atividades logísticas, que podem fazer com que o mercado, entendido como compradores e vendedores simples ou unitários, faça menos sentido do que a estrutura em firmas. Tá? Então, as firmas existem porque existem os custos de transação e porque elas são capazes, muitas vezes, de lidar melhor com esses custos do que os indivíduos ou as famílias. Tá? Aí, Williamson, em 1975, vai expandir as ideias de Coase e vai talvez escrever o que seja o trabalho mais importante em termos de economia das organizações até hoje. Ele conceitua a firma, vai dizer que a firma é uma função produtiva que tem entradas e saídas, então entram insumos, matérias-primas, mão de obra e saem produtos. E o que guia as firmas então é a lei da tecnologia. Na verdade, a tecnologia ela é uma função mediadora das mais importantes aqui dentro dessa abordagem. E aí ele vai expandir a ideia do Coase, na verdade, que colocava a questão do mercado da firma. Ele vai dizer que, na verdade, existem mercados e hierarquias, né? Então o mercado seria essa compra e venda, né, de mercadorias, enfim, de produtos, e as hierarquias seriam mais as estruturas administrativas, né, que estariam ligadas então à ação administrativa, que seria uma empresa, no caso, uma firma, só que ela é vista como uma hierarquia. Então, o que acontece, né? Elas são, na verdade, duas formas ou dois mecanismos de governança que estão ligados a uma outra pergunta central, que é comprar ou produzir. Eu posso produzir, e aí eu faço isso por meio da hierarquia, ou eu posso comprar no mercado.
Então, dois pressupostos vão guiar a decisão entre comprar e produzir ou entre mercado e hierarquia. São eles, racionalidade limitada e oportunismo. Quem desenvolve a racionalidade limitada é o Herbert Simon, em 47. O Williamson é de 75, Simon em 47 desenvolve esse conceito e escreve um texto que chama Satisfice, onde ele vai dizer que, na verdade, o ser humano não tem condições, nenhuma condição de ter uma plena consciência e noção de todas as opções que estão que existem, né, para tomar uma decisão, e que então a sua racionalidade é limitada, existem limites para a racionalidade humana. Conseguimos compreender somente uma parte do problema. E a questão do oportunismo tem a ver com o fato de que alguns agentes dentro de transações econômicas vão tentar se aproveitar de fraquezas, ou vão, enfim, e no limite vão exercer até corrupção, se for o caso. Então, as firmas, na verdade, são levadas a escolher a melhor forma de governança considerando esses fatores, né? É claro que se fossem se preocupar apenas com custo, o mercado sempre seria a melhor opção. Vários estudos mostram que o mercado é mais barato, né? Então vamos pensar por exemplo, na terceirização da mão de obra, né? Que seria uma questão clara nisso, né? Então eu posso terceirizar a minha mão de obra para... Eu estou fazendo uma construção, eu sou uma empreiteira, né? Eu posso ter mão de obra própria, e aí eu estou trabalhando com a governança por hierarquia, ou eu posso trabalhar com a compra de mão de obra para empreitadas, e aí eu estou trabalhando com a governança no mercado, né? E por meio da terceirização, nesse caso, que é uma compra, uma transação de mercado clara, né? Então, se eu fosse me preocupar com custos, certamente eu ia escolher o mercado, ia terceirizar mais atividades. Mas existe a questão do oportunismo e da incerteza, que podem ser minimizadas pela hierarquia. Ele não chega a falar na questão da qualidade, mas ele fala na questão do oportunismo. O mercado é sempre oportunista, quer dizer o quê? Que eu nunca tenho a certeza e a confiança de que aquela relação vai ser a melhor possível e que ela vai acontecer da maneira e no tempo que eu necessito, né? Então, por exemplo, uma empresa terceirizada de mão de obra pode ir à falência, pode fazer um golpe, pode me mandar os melhores funcionários, enfim. E a relação de contrato, ela sempre vai ter esse quê de oportunismo, essa abertura ao oportunismo. Além do que, minha racionalidade limitada pode me fazer não tomar a melhor opção e fazer a melhor escolha de compra, né? Por outro lado, a escolha pela hierarquia, né, ou a escolha da produção interna, ela me leva, obviamente, a um custo maior, mas ela traz outras vantagens, que é a redução da incerteza, facilidade em lidar com contratos, né? E, obviamente, uma redução do oportunismo, porque se as pessoas estão trabalhando contratualizadas dentro da minha hierarquia, eu tenho um controle maior sobre a atividade como um todo. E aí, quais são as principais aplicações dessa perspectiva? Primeiro, a questão da integração vertical, que é exatamente essa pergunta que está muito ligada ao mundo das organizações e às atividades gerenciais, que é a mesma que o Williamson fez fundamentalmente entre comprar e produzir, que é exatamente o quanto eu devo integrar nas atividades. Por exemplo, se eu sou um fabricante de sushi, a Japesca, por exemplo, vamos usar um exemplo local, ela é uma empresa extremamente integrada. Ela tem a peixaria, ela tem a indústria da pesca, ela tem a peixaria e ela tem a empresa que vende o sushi, né? Então ela é super verticalizada, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, o Kleber Sushi, ele é só uma empresa de sushi, ele é pouco verticalizado, porque ele prefere comprar, ele compra, né? E produz só uma parte ali, está só numa parte da cadeia, no caso. São opções, escolhas que estão ligadas a mecanismos de governança. Depois tem a forma multidivisionalizada, que também foi pensada a partir disso, quer dizer que a ideia de que quanto mais se cresce, mais se perde controle, então a hierarquia precisa ser dividida, né? E aí se cria então a especialização em produtos, por exemplo, a gente tem divisão de um certo tipo de produtos na Nestlé, gêneros alimentícios, enfim, ou na Tramontina, a gente tem a indústria de móveis de jardim, a outra que é a indústria de talheres, enfim, bachelas, a outra que trabalha com plástico, enfim, de jardim, móveis, produtos de jardim. E é essa questão de dividir a indústria ou uma empresa em diferentes especialidades, como se fossem estruturas separadas, né? Para que a gente possa então dar conta de diferentes hierarquias,
para que possa continuar mantendo o controle da hierarquia. E a questão das multinacionais também, que tem a ver com a questão do oportunismo, né? Então, um outro elemento aí que se adicionou à teoria dos custos de transação é exatamente essa ideia da multinacional, já que tá entrando em novos mercados, né? Então, o oportunismo e a tua racionalidade é mais limitada ainda, e o oportunismo pode ser maior. Então, como isso interfere a decisão entre comprar e produzir ou entre hierarquia e mercado? Tá? Então, essas questões são questões muito interessantes, né? Existem muitas elucubrações que se pode fazer, e no meio disso a gente tem a transferência da tecnologia, que é uma outra questão que está permeando sempre, porque a tecnologia ela pode tornar a hierarquia mais eficaz, ou pode tornar até mesmo os custos de transação menores, por aumentar a confiança, por aumentar a facilidade, né? A gente vê, por exemplo, se a gente pegar uma empresa tipo Zoom ou Buscapé, são simplesmente plataformas que existem para reduzir os custos de transação, para transformar o acesso à informação mais fácil, para que a gente tenha uma busca de preço mais facilitada e possa fazer transações de mercado de maneira mais rápida. Então é possível fazer diversas relações, né, com a realidade a partir da abordagem da economia das organizações. Só para constar, talvez não sejam tão importantes, mas a teoria da agência também é uma outra questão que se trabalha aí, que tem a ver com a ideia de acionistas stakeholders, né? Como se dá a relação entre investidores e administradores numa corporação, enfim. E é uma teoria que também tem uma certa importância aí na atualidade. E depois a questão da análise de alianças e cooperações também. Como se dá a cooperação e a aliança dentro de mercados competitivos, né? Como se estabelece, quais são os potenciais. Então, é uma abordagem bastante contemporânea ainda, que apesar de ter raízes aí bem antigas, né? O Coase foi ganhar o Prêmio Nobel de Economia somente em 91, como um reconhecimento da sua teoria da firma, que foi bastante importante. A gente tem hoje, por exemplo, se a gente pegar a área de inovação e sustentabilidade dentro da administração, como a gente tem no nosso programa de pós-graduação, ela é muito baseada nessa perspectiva, nessa visão de mundo. E então é muito relevante e importante de conhecer. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Um forte abraço e um bom semestre para vocês.